Sejam bem-vindos ao podcast Fé na Verdade. Este podcast, ele tem como propósito produzir material para o enriquecimento, a edificação e o encorajamento dos pastores. Nós desejamos também que quem não é pastor perceba a seriedade, a importância desse ministério, mas de fato queremos estudar boa literatura que encoraje, que anime, que dê aos pastores a renovação do seu ânimo. A nossa conferência Fé na Verdade, de onde temos o podcast, ela tem esta missão: cuidar dos que cuidam do rebanho de Deus. Nós, pastores, somos chamados para cuidar do rebanho, mas quem cuida de nós? Certamente o Senhor cuida de nós, mas nós também precisamos daqueles que Deus usa para nos edificar, para testemunhar, para ser para nós exemplo, referências. Por isso este podcast tem como propósito fortalecer o coração dos pastores. E eu quero pedir a você que é ovelha, para que você diga, pastor, diga para o seu pastor que o podcast Fé na Verdade é para ele e o convide a assistir sempre na Constante TV o podcast Fé na Verdade. Neste novo podcast, nós estaremos estudando o livro Ser Pastor, um livro muito interessante, um livro muito edificante. Ele trata do ofício de maior responsabilidade humana em toda a criação. Portanto, entendendo nossa vocação e obra. É uma obra muito enriquecedora, objetiva, escrita por dois servos de Deus com ampla bagagem, experiência pastoral, e eu tenho certeza que eu mesmo estudando já fui muito abençoado e eu tenho certeza que todos serão abençoados. Recomendamos que comprem o livro, estudem o livro, porque ele é muito edificante. Conosco está o pastor João Saraiva, pastor da Igreja Batista do Dom Pedro. O pastor João estará conosco durante várias semanas, estudando capítulo por capítulo deste livro precioso. E eu tenho certeza que sua contribuição será excelente. São 39 anos de ministério pastoral. Eu, pela misericórdia de Deus, também 40 anos de ministério pastoral. Então, com base nas experiências pastorais dos autores do livro, em nossa experiência, queremos tratar de assuntos relevantes para o ministério pastoral. Pastor João, seja bem-vindo ao podcast Fé na Verdade. Desde já, muito obrigado por ter aceito o convite e o desafio de estar aqui conosco no programa, na Constante TV e no programa que é o podcast Fé na Verdade. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e agradecer ao pastor Jorge Max o convite. É um desafio muito grande para mim, mas eu entendo que é uma missão que o Senhor, nosso Deus, tem confiado ao pastor Jorge Max, e para mim é um privilégio muito grande poder cooperar. Nós reconhecemos uma grande necessidade dos pastores serem despertados para esse cuidado que eles precisam ter com eles mesmos, e das igrejas e cooperadores também dos pastores em estarem participando deste processo tão importante, que é o cultivar de relacionamentos saudáveis para que os nossos ministérios sejam frutíferos. Sim. Pastor, conte um pouco para nós, por favor, da sua experiência, né? O irmão é pastor há 39 anos. Como começou como foi a sua chamada para o ministério pastoral, onde o irmão buscou treinamento, como o senhor começou o seu ministério? Compartilhe conosco para que os pastores que nos acompanham neste podcast e todos conheçam melhor o irmão. Eu não nasci num lar cristão bíblico. Eu costumo
usar essa expressão para diferenciar de um lar cristão cultural, visto que nós nascemos num país onde o cristianismo foi difundido, sim, mas sem o entendimento bíblico. Então eu tinha temor a Deus, minha família era uma família que temia a Deus. No entanto, o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, eu só passei a ter com 12 anos de idade, foi quando eu tomei minha decisão. Eu sou fruto do trabalho dos missionários americanos, que vieram pela Confraternidade Batista Mundial do Brasil. E o bairro Dom Pedro estava começando naquela ocasião, com o conjunto Dom Pedro I. Então os missionários estavam chegando ali no bairro e começaram uma igreja batista na garagem da casa dos missionários, Donald e Dana Watson. E havia uma outra família de americanos, Wendell e Daisy Harris. Eu tinha 9 para 10 anos. Esse foi o meu primeiro contato com o Evangelho, através de visitar aquela garagem na casa dos missionários. E a partir dali, não era minha intenção como criança de me tornar um cristão evangélico, mas eu me identifiquei com aquele ambiente, com aquela cultura. E ouvindo o Evangelho, depois de 2 anos congregando ali, eu tomei minha decisão. Meu pai até supunha que talvez fosse coisa de criança. Sim. Mas eu quero ressaltar isso porque, no meu entendimento hoje, o nosso chamado começa exatamente no momento da nossa conversão. Sim. Um primeiro momento do chamado. Então eu entreguei minha vida a Jesus com 12 anos e aos 15 anos eu estava entrando no seminário, na própria igreja local, porque o projeto dos missionários consistia em plantar uma igreja e já preparar uma liderança autóctone. Então eles tinham formação, eles tinham bagagem teológica, não só para plantar a igreja, mas também para iniciar um programa de formação de líderes. E eu comecei a fazer parte desse programa com 15 anos. Meu pai assinou a permissão para eu estudar na época. Mais uma vez, ele supunha que era coisa de adolescente, porque eu precisava ter a autorização dele. E, na ocasião, eu estava fazendo o ensino médio na Escola Técnica Federal do Amazonas e, ao mesmo tempo, fazia o seminário à noite, o Seminário Batista de Liderança. E, durante os próximos anos, eu fui sendo já forjado dentro daquela cultura bíblica que o seminário estava me oferecendo. E uma coisa que eu percebo, que o fato de eu ter sido preparado academicamente no ambiente da igreja, isso me ajudou muito. Porque eu entendo que a formação do pastor não é o seminário, mas é a igreja. O seminário vem como uma ferramenta para, em parceria com a igreja local, ajudar na formação do obreiro. Então eu acredito que o fato de eu ter vivenciado paralelamente a minha formação com a prática da igreja, isso me ajudou muito. E aos 21 anos de idade foi quando eu fui ordenado ao ministério e casei. Eu fui ordenado em julho de 84 e em junho eu já havia casado. E nesta ocasião foi quando os missionários, encerrando o projeto, voltaram para os Estados Unidos. E aí os pastores que haviam sido formados nesta turma assumiram então a liderança da igreja. Sim. E lá no Dom Pedro mesmo, no Dom Pedro onde mesmo. O irmão hoje é o pastor. Sim. E o irmão sempre esteve lá? Então aí tem um detalhe importante. Nada acontece por acaso. Deus tem um propósito em tudo. E como eu era muito jovem, eu comecei a minha jornada pastoral com 21 anos. Eu não tinha muita experiência. E o universo, vamos dizer assim, que eu conhecia de igreja era Dom Pedro. E para que eu pudesse crescer mais na visão missionária, na visão de formação
de líderes, eu precisava sair da igreja em Dom Pedro. Então, em 91, eu fui enviado como missionário pela igreja em Dom Pedro para São Paulo, para plantar uma igreja no interior da região de Ribeirão Preto. Com o meu retorno para Manaus, em 98, foi que eu, então, assumi a igreja com a visão que hoje nós temos de ser uma igreja missionária. Quer dizer, a minha formação como plantador de uma igreja no interior de São Paulo me ajudou a desenvolver uma cultura de visão missionária. E desde então, irmão, permanece à frente da Igreja Batista de Dom Pedro. Eu até costumo dizer que a minha experiência lá em São Paulo durante 7 anos foi a minha pós-graduação. Sim. Porque foram 7 anos. Exatamente. Hoje há uma igreja lá em Sales, Oliveira, fica a 40 quilômetros ao norte de Ribeirão Preto. É uma igreja organizada, com a qual temos ainda parceria. Agora, se o Senhor permitir, em junho, um dos nossos pastores vai estar fazendo um estágio, um treinamento de 2 anos lá. Porque eu gostaria que ele tivesse esta experiência prática que eu tive também, vivendo num outro ambiente, numa outra cultura, diferente da nossa região aqui norte, Sim. E aprendendo também com outros pastores, com outras igrejas, como eu tive a oportunidade de aprender e ser enriquecido. Pastor, ao longo desses 39 anos, já ocorreu alguma vez o desejo, a vontade, ou eu até colocarei assim, a tentação de deixar o ministério pastoral? Esse tipo de pensamento nunca passou. No entanto, houve momentos em que eu fui muito pressionado, porque as nossas emoções, se não tiverem sob o controle do Espírito Santo, elas podem afetar as nossas faculdades e perdemos aquela habilidade de pensar. Eu hoje entendo que nós precisamos ter habilidade no pensar biblicamente. Daí a importância de nós cultivarmos uma vida piedosa, uma vida que nos leve de fato a ter o caráter de Cristo. Eu posso lembrar de uma experiência que eu tive, eu até compartilho com frequência, para encorajar pessoas que passam por momentos de desânimo. Sim. Logo no início do meu ministério, eu deveria estar com 24, 25 anos, eu não lembro bem os detalhes, mas eu fiquei muito assim, tenso, muito ansioso e aborrecido, e senti desejo de extravasar aquilo. E o pensamento que veio foi de fazer uma carta me desligando do meu compromisso com a igreja em Dom Pedro, renunciando ao meu ministério pastoral. Naquele tempo eu não tinha ainda computador, foi na máquina de escrever. Então eu datilografei uma carta, onde ali eu expressava os meus sentimentos, as minhas queixas. Depois eu li esta carta, em seguida eu amassei e joguei na lata do lixo. Então eu vejo que naquele momento eu precisava de ter alguém para desabafar. Por esta razão, vejo como este projeto é importante, porque nós somos humanos, nós temos necessidades, temos carências, e precisamos de pessoas com as quais possamos compartilhar, possamos desabafar. Então, naquele momento, eu precisava de um desabafo. E aquele papel serviu para que eu fizesse isto e não tomasse uma decisão intempestiva no impulso e viesse a trazer consequências danosas, tanto ao meu ministério como também à minha igreja local. Sim. Pastor, hoje, graças a Deus, nossa igreja tem caminhado dentro de uma visão missionária e temos expandido isso, e eu sempre menciono isso em nossos cultos, que Deus usou o exemplo da sua igreja, da sua liderança, sua visão missionária, como modelo inspirador, incentivador, e nós implantamos na igreja o conselho missionário a partir daquele encontro que o irmão fez conosco no gabinete, e dali em diante
com a bênção e a direção divina, nós caminhamos, né? E estamos fazendo missões, sempre fizemos, mas agora de um modo mais eficaz, ao adotar, né, a metodologia do Conselho Missionário e assim sucessivamente. E isso tem trazido grande despertamento para a igreja. Jovens da igreja estão sendo vocacionados por Deus para o ministério e nós temos trabalhado essa questão da consciência missionária. Pastor, como o título do nosso livro ele apresenta, né, ser pastor é um grande desafio. Ser pastor. Diante de 39 anos de experiência pastoral e diante daquilo que o irmão, quando entrou, tinha em mente, o senhor cresceu no amadurecimento dessa percepção ou já desde o início o irmão tinha bem claro no seu coração as implicações do pastorado? Eu percebo que ao longo da nossa trajetória nós vamos aprimorando essa convicção. Quando eu tinha 15 anos, eu senti o desejo de entrar no seminário, lá da igreja em Dom Pedro. Comecei a estudar. O meu pastor, inclusive, disse uma vez para minha mãe que eu parecia uma esponja. Eu absorvia tudo. E quando eu olho para trás, olhando também as notas que eu tirei, memorizando todas aquelas informações que eu tinha que estudar para a prova, muita coisa eu não tinha compreensão, como missões no caso. Mas na medida em que o tempo foi passando, eu fui ficando mais maduro, tanto no aspecto da experiência, como também na idade, eu pude perceber o Senhor colocando pessoas, circunstâncias, para me moldar e, consequentemente, me colocar no lugar onde Ele desejava me usar para o seu plano e propósito. Então, é contínuo o processo. Ótimo. Pastor, nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco dedicado a conhecer mais, conhecer melhor o irmão, porque nós desejamos que os pastores que estão nos vendo, os irmãos, quem está assistindo, nos conheçam melhor e saibam que, ao estudar este livro, que também é produto da experiência pastoral de 2 servos de Deus, é um livro com 2 autores, e nós que estaremos aqui comentando, fazendo considerações sobre cada capítulo do livro, todos tenham certeza de que somos pastores com experiência e, sobretudo, produto da misericórdia de Deus. Caso contrário, certamente não estaríamos aqui. Nós voltaremos daqui a pouco, fique conosco, já retornaremos para o segundo bloco do podcast Fé na Verdade. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Fé na Verdade. Nós estamos estudando o livro Ser Pastor e hoje consideraremos o primeiro capítulo deste livro. E o primeiro capítulo tem como tema o chamado e a vocação. E isso é tão importante. Eu começo, pastor, destacando para o irmão, por exemplo, eu já passei momentos muito difíceis no ministério pastoral. Eu fui pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, a segunda igreja batista de Inhaúma, a primeira igreja batista de Piedade, a igreja batista de Constantinópolis, fui para Portugal, a igreja batista de Viana do Castelo e de volta à igreja batista de Constantinópolis. Então, nesses 40 anos, eu basicamente estive à frente de 3 igrejas e tive momentos muito difíceis da minha vida, e nesses momentos difíceis da vida pessoal, particular e também ministerial, o que me manteve no ministério foi a certeza, a convicção. Jamais duvidei de que eu havia sido chamado por Deus e que eu não poderia desobedecer essa vocação.
Então essa convicção da chamada divina para o ministério foi o que me manteve e me deu forças para suportar. Muitas vezes eu recebo ligação de colegas de vários lugares do Brasil: Jorge, me indica para uma igreja aí, mas por quê? Não, porque eu estou enfrentando problemas, eu estou querendo sair do ministério, e o primeiro ponto que eu toco é: quem te chamou? Lembra da sua vocação, da sua chamada? E para mim é fundamental. Para mim o pastorado é como andar sobre as águas, o que humanamente falando é impossível. Mas quando Cristo diz vem, não é? Você pode sair do barco e olhando para ele, você andará sobre as águas. Eu gosto de fazer essa analogia. Eu ouvi o vem. Jesus disse vem, e eu fui, estou ainda, mas olhando para ele, porque tem muita tempestade no meio do caminho, né, pastor? Então, vamos começar então a considerar. O autor, ele começa com a definição de terminologia, e ele faz algumas considerações. A primeira, né? O ministério dos pastores e mestres não é simplesmente um trabalho. É antes, em segundo lugar, uma vocação, a resposta a um chamado específico de Deus. Eu gosto desta colocação, e o protestantismo resgatou que todos são vocacionados e que toda vocação ela é divina, toda vocação, mas existe uma vocação específica, um chamado específico de Deus para ser pastor. Então não é um trabalho qualquer que alguém aspire e tenha algum tipo de atração. Para estar nele é preciso ter realmente essa certeza. Em terceiro lugar, entendemos por chamado a convicção inconfundível que um indivíduo possui de que Deus quer que ele realize uma tarefa específica. O senhor concorda com isso, pastor? Concordo. E eu sempre faço uma observação quando eu me apresento. Eu digo que a minha profissão é professor. Eu tenho formação em letras. E durante um tempo, a Igreja de Dom Pedro não tinha ainda condições de me dar um sustento integral. Eu trabalhei. Cheguei a trabalhar no Batista das Américas como professor. E, aliás, foi lá que eu fui formado como professor. Aprendi muito como professor. Mas o meu ministério pastoral, eu vejo como ministério pastoral como um chamado, uma vocação mesmo. Não é um emprego, não é um trabalho comum. É mais do que isso. É estar realizando uma tarefa específica, como ele coloca aí no livro. E é importante que nós tenhamos esta convicção, porque quando esta convicção está realmente cristalina nas nossas mentes, nenhuma tempestade, nenhuma circunstância adversa vai nos levar ao naufrágio. É verdade. Da nossa fé. E pastor, por incrível que pareça, eu lembro de situações onde pastores já quiseram acionar judicialmente Sim. a igreja, missionários, porque para eles é um trabalho, para eles a igreja é uma empresa, é uma instituição, e eles são prestadores de serviço. E com quem eu tive a oportunidade de conversar, eu diria, eu sofreria qualquer dano, mas eu jamais acionaria judicialmente a igreja, porque não é um trabalho, é uma vocação. Portanto, é muito diferente. O temor e o tremor devem se apoderar de nós, porque, como Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, Cristo comprou a igreja com seu sangue. E mesmo que uma igreja erre com seu pastor e cometa injustiças, e isso acontece, há muitos pastores feridos, jamais o pastor ou sua família podem e devem
levar para esse lado, não é? Que seria um empobrecimento muito grande da visão ministerial. Pastor, dando seguimento no estudo, o autor diz que Deus chama homens para pastorear o rebanho de Deus e para cuidar do seu bem-estar, para mostrar ao povo de Deus, pelo exemplo e instrução, como devem viver dignamente diante de Deus, seu Salvador. Portanto, que missão, não é? Deus chama homens para pastorear e cuidar e ensinar, pelo exemplo e pelo ensino, o povo de Deus como deve viver dignamente diante de Deus. E nós somos também pecadores falhos e é um desafio tremendo, não é? Porque querer ensinar os outros pressupõe que nós estamos fazendo isso, né? Por isso, o autor destaca que uma qualificação essencial, ela é imprescindível, não é? Que os pastores devem ter é estar aptos para ensinar. Isso é exigido deles, não é exigido dos diáconos, mas é exigido deles, né? O irmão, como o irmão considera esta colocação? Eu vejo nesta colocação a essência da liderança cristã. Porque normalmente, quando se ouve falar em liderar, se pensa em comandar, em mandar, em dominar. Quando, na perspectiva bíblica, o exemplo de Jesus, liderar é servir. E servir dando exemplo. Nós temos que começar. Então, hoje, por exemplo, a igreja em Dom Pedro me sustenta integralmente. Mas quando eu comecei a pastorear a igreja em Dom Pedro, eles não tinham a visão de cuidar do pastor como cuidam hoje de mim. Então levou um tempo até que isso fosse aprendido. E eu tinha a missão de estar ensinando-os a cuidar do seu pastor. Hoje nós temos vários pastores lá na igreja em Dom Pedro, não tem só eu. E eu estou há 10 anos de tempo integral em Dom Pedro. E eu falo para eles que estão vocacionados, os seminaristas também, que a igreja, é o meu ponto de vista, não tem obrigação de nos sustentar, porque isto é graça de Deus. É a graça de Deus manifestada na vida da igreja. Então, o pastor, como exemplo no serviço ministerial, ele vai regando o coração, ou vai movendo o coração dos liderados com a palavra de Deus, que vai sendo semeada e frutificando, consequentemente, através de ações, de atitudes, de serviço também, que é mutualidade. E para nós é um desafio, né? Dando prosseguimento, ele diz, não pensemos tanto em um ofício que pode ser exercido, mas no exercício de um dom espiritual. Porque o dom, ele cria o ministério, né? Deus concede dons, os dons geram os ministérios as realizações. Então a igreja, em geral, tende a se voltar para o exercício de ofício, em vez de se voltar para o exercício do dom. E o equilíbrio correto deve ser restabelecido. Sim. Porque muita gente, até para o pai de Lutero, né, era uma profissão muito boa, muito próspera, um ofício a se aspirar, né? Acaba se pensando em status, em alguém que se destaca e que, dependendo da igreja, é bem cuidado, tem um sustento digno, e muitos vão mirar no ofício e se esquecem que o ofício ele será produto do exercício de um dom. É um dom. Pastores são dádivas de Deus à igreja, porque Deus os capacitou com dons. E isso é uma evidência do amor de Deus pela igreja. Não é verdade, pastor? Então, eu concordo plenamente. Isso precisa ser resgatado nos nossos dias. Porque em vista
do que estamos vivendo hoje na sociedade, no que diz respeito ao trabalho, ao ofício, às profissões, a tendência da gente é ser influenciado pelo pensamento mundano. Sim. E buscar o reconhecimento, buscar a posição, buscar um bom sustento. E isto não é a prioridade no ofício pastoral. Nós temos que lembrar sempre que tudo que temos e somos vem do Senhor. É verdade. E se estamos nessa condição, é pela graça dEle. É um presente que Ele está nos dando. Pastor, eu me lembro que na época de seminário, eu estava de carona num carro com mais 3 outros seminaristas, todos estavam findando, concluindo o seu curso. E eles estavam conversando, né, sobre as visitas que haviam feito a algumas igrejas sem pastor e que almejavam convidá-los, né? E um disse, eu visitei a igreja A, ela tem a receita X, eu visitei a igreja B, também mencionou o valor da receita, a igreja C, o valor da receita, e cada um compartilhando e deixaram transparecer que o critério para aceitar era a igreja de maior receita, e não exatamente a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, o falar de Deus. Aquilo certamente me chocou e decepcionou, e desde ali deu para perceber que muitos estão apenas vendo o ministério como um ofício que deve ser bem remunerado, como alguém que procura a melhor empresa, a que paga mais e melhor, lamentavelmente. E eu espero em Deus que seminaristas que estejam nos assistindo agora, não é, jovens pastores, possam se espelhar naquilo que o pastor testemunhou e que marca, sim, a raiz da nossa fé e dos missionários e dos vocacionados que estão no ministério mesmo por amor e por obediência ao nosso Deus. Pastor, dando seguimento no conteúdo do livro, o autor nos chama a atenção para alguns pontos. Primeiro ponto, um conselho que é dado com frequência: se puder, evite entrar para o ministério. Se puder, faça outra coisa. Esse é um bom conselho, diz o autor. Se é certo para um homem se dedicar completamente ao ministério do Evangelho, ele sentirá que essa é a única coisa que pode fazer. Eu gosto disso aí, porque se a pessoa não tiver certeza de que Deus o chamou para pastorear o rebanho, então é melhor evitar entrar no ministério. Eu fui a um cardiologista e eu entrei, ele deu boa noite, deu bom dia, olhando para o papel escrevendo. Ele me fez uma pergunta olhando para o papel escrevendo. Eu respondi, ele para o papel escrevendo. Eu fiz uma pergunta e ele olhando para o papel escrevendo, e eu me levantei e saí. Ele achou estranho e eu não quis ser atendido por alguém que parecia mais um mecânico de carro do que um cardiologista. Ele perdeu a dimensão pessoal, humana, né, do atendimento. Parecia um médico sem vocação. E o mesmo pode acontecer no pastorado. Alguém no ofício sem realmente ter um coração pastoral. O irmão concorda com esse conselho? Se puder evitar entrar para o ministério, evite. Se puder fazer outra coisa, faça. E o que ocorre é que se a pessoa entrar no ministério sem convicção e sem o entendimento correto, isso pode levá-la à frustração, também a sua própria família vai ser prejudicada e a igreja também, ou as igrejas, porque há muitos casos de pastores que ficam pouco tempo nas igrejas. E isso gera um problema ministerial. Há igrejas que ficam até com dificuldade de receber pastores,
porque já passaram tantos por ela e elas já ficam desacreditadas de que aquele ministério possa vingar. E no meu ponto de vista, o ideal é que um pastor fique um tempo significativo numa igreja local, para que ele possa desenvolver um projeto, levar aquela igreja a crescer na maturidade cristã. Ok. Então, dando seguimento no nosso estudo, John Riley, existem bons livros dele, né? Publicado pela editora Fiel principalmente, foi bispo do século XIX, de Liverpool. Ele não sentiu um chamado precoce e quando revelou sua decisão de entrar para o ministério, foi uma grande surpresa para todos, dizem os autores. Sua explicação foi: eu me senti compelido a fazê-lo e não vi nenhum outro rumo de vida possível para mim. E assim tem sido desde sempre. Realmente, quando uma pessoa é chamada por Deus para o pastorado, ele jamais se realizará. Eu tenho visto colegas que deixaram o ministério pastoral em virtude de aborrecimentos, sofrimentos e decepções e passaram o resto das vidas amargurados porque desobedeceram e saíram do ministério. O vocacionado por Deus para o ministério pastoral, ele não consegue mais se encaixar em mais nada na vida. Eu não consigo me imaginar fazendo qualquer outra coisa na minha vida a não ser pastoreando. Essa é uma certeza que Deus nos dá, né, pastor? Exatamente. E como é importante que nós que estamos à frente das igrejas e tendo pessoas que estão nos observando, principalmente os jovens, os adolescentes que se inspiram no nosso modelo, como é importante que a igreja e eles possam ter esta certeza também, essa segurança na pessoa do pastor. Sim. Dando prosseguimento, o autor diz: o ministério demanda muito do homem e de sua família. Assim, antes de abraçar o ministério, ele precisa considerar o custo. As palavras de Nosso Senhor sobre a importância de o homem não olhar para trás, uma vez que ele tenha posto a mão no arado, tem relevância particular para pastores e mestres. Muitos começaram e, infelizmente, pararam. É verdade, pastor. O ministério demanda muito do pastor e da família. O ministério, você não tem uma jornada de trabalho, um horário, né? Sim. É manhã, tarde e noite. De madrugada, a gente acorda e não esquece do povo de Deus, não esquece dos problemas e ajoelha e ora. No próximo bloco, nós voltaremos, pastor, dando prosseguimento a estas considerações tão relevantes deste livro. Daqui a pouco estaremos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade. Sejam bem-vindos mais uma vez ao terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade. Estamos estudando o livro Ser Pastor e no primeiro capítulo estamos abordando o tema da vocação e do chamado. Pastor, como foi dito, o ministério demanda muito do homem e da sua família. O ministério tem muitas exigências e para permanecer nele é preciso ter muita certeza antes de dar esse passo de que você foi realmente chamado por Deus, não é verdade? E o autor diz que mais importante ainda, por trás desse conselho há a verdade básica de que Deus sempre dá um chamado claro para aqueles a quem Ele escolheu para o ministério. Deus não deixa dúvidas, não é? O coração daquele que foi chamado, ele não titubeia, ele não está na incerteza. Assim, quando o chamado vem, seus receptores não conseguem fazer nada além de respondê-lo. Eles não serão capazes de dizer não ao chamado. O seminário também é importante para que a pessoa
durante esse processo, descubra que não foi. Ele não tem nada demais isso acontecer, né? E muitos pensam assim, puxa, minha igreja investiu em mim, a minha igreja vibrou com o meu chamado, me enviou para o preparo e eu não vou desapontar. E acaba por ir até o fim e entrar no ministério sem essa convicção. É um grande perigo, né? Exatamente. Agora, o fato é que estas pessoas podem servir na sua igreja local, podem cooperar com a liderança da igreja, podem ser muito úteis no ministério da igreja local. Sim. Agora, assumir uma posição de liderança espiritual na igreja como pastor, realmente a pessoa precisa estar convicta, porque é grande a responsabilidade. E precisamos estar lembrando das implicações de se estar desenvolvendo um ministério que não está correspondendo de fato ao plano e propósito de Deus, tanto para a vida da pessoa como da igreja também. Ok. Então, dando prosseguimento no nosso estudo, o autor diz: no entanto, o chamado a pastorear o povo de Deus e a ensinar sua palavra é uma vocação especial, dada a sua importância estratégica e peculiar para o bem-estar espiritual do rebanho de Cristo. Não é? Deus deu pastores, mestres à igreja, e as igrejas deveriam ver os seus pastores, mestres, dessa perspectiva, Sim. como dádivas do Senhor, porque a igreja precisa de pastor. Não é o pastor que precisa da igreja, é a igreja. Nós existimos por causa da igreja. Sim. E não o inverso, não é verdade, pastor? Verdade. Muito bem. No próximo slide, o autor coloca as palavras chamado e vocação são usadas de diferentes formas no Novo Testamento. E o chamado ao ministério não é o primeiro chamado de Deus que o indivíduo recebe. O chamado de Deus para ser pastor e mestre é um chamado específico. Não é? O irmão concorda com essa declaração? Certamente. Como eu mencionei, eu entendo que o nosso chamado se dá no início da nossa conversão. E ao longo da nossa trajetória, Deus vai nos chamar de forma específica para um projeto que Ele tem para nós. No caso do pastor, aquele que tem a vocação pastoral, ele de fato foi escolhido pelo Senhor para esta missão, uma missão específica. Muito bem. Indo em frente, o autor dá os exemplos do Antigo Testamento, basta ler e veremos Moisés, Sim. Jeremias e os profetas, não é? Alguns até no primeiro momento relutando, Sim. julgando-se incapazes de liderar e de assumir responsabilidade tão grande, também pode seguir em frente. Temos a mesma coisa como o Senhor chamou os apóstolos, todos eles, dentre o grupo dos discípulos, Jesus realmente selecionou os apóstolos e lhes deu certeza de que eles estavam ali, tanto é que Paulo diz a Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus. Não é verdade? Em frente, os autores dizem, os ministros de hoje deveriam imitar o que os apóstolos fizeram, quando tomaram medidas para garantir que se desse a devida importância à oração e ao ministério da palavra, pois suas prioridades são as mesmas. O irmão tem na sua vivência, pastor, se utilizado dos diáconos. Exatamente. Para que o irmão realmente possa investir o seu tempo de acordo com a sua vocação? Então, esse é um ponto. Muitas igrejas não crescem porque tudo fica centralizado no pastor. É aquela visão clerical. E o trabalho do pastor é equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Então, os pastores, os evangelistas, aquelas pessoas que estão à frente como líderes espirituais, e há aqueles que vão estar cuidando das necessidades materiais da igreja, do cuidado da administração,
do desenvolvimento e supervisão dos ministérios. E o pastor vai estar, então, tendo condições de se dedicar àquilo que é o propósito de Deus para a vida dele, que é se dedicar à oração e à palavra. Ok. O chamado para pastorear e ensinar vem de variadas formas e a história mostra que sempre foi assim. O chamado, em geral, começa com o desejo de cuidar do bem-estar espiritual dos outros e de pregar a palavra de Deus. Nós temos aqui na igreja um exemplo recente de um jovem que começou a cuidar dos adolescentes. Começou, não é, a orar, a cuidar. Os adolescentes se sentavam lá atrás, às vezes dispersos, e ele exerceu influência para virem sentar nos primeiros bancos, e ele influenciou um número expressivo de jovens e adolescentes, e hoje ele está realmente no seminário, já dava evidências, né, de cuidado pastoral, dando prosseguimento, e ele disse: se for genuíno, o desejo de ser pastor e mestre será fortalecido. Haverá também um desejo por preparação e treinamento, pois uma das evidências do chamado é a posse das qualificações para exercê-lo. Então, o fato de que Deus nos deu dons, capacidades espirituais de estar à frente da igreja, do povo de Deus, não implica em falta de treinamento. Sim. Não é verdade? O irmão entende a importância do preparo e dos seminários cumprirem esse papel? Sim. E na igreja local, na medida em que se vai exercendo os ministérios nos departamentos, né, deve haver de forma informal um treinamento também, que é o discipulado e a mentoria, que consolida as qualificações que se espera de uma pessoa que aspira ao ministério. Muito bem. Então, os futuros pastores estão no nosso meio. Sim, né? Sim. É verdade, pastor. A confirmação para o chamado ao ministério é de importância vital. Não basta sentir que talvez tenhamos um chamado para o ministério. Tal incerteza pode levar a erros trágicos. O autor chega a ser redundante e eu creio que é intencional para fins de ênfase, para deixar claro, não é, de que não pode haver dúvida, deve haver certeza de que você só entrará no ministério com a convicção de que recebeu de Deus o chamado, né, pastor? Os autores prosseguem dizendo que a tradição fala sobre um duplo chamado para o ministério. Eu gostaria que o pastor comentasse. Ele fala de um duplo chamado. Há primeiramente o chamado interno, do qual o indivíduo fica ciente. E há o chamado externo do povo de Deus, em que se reconhece o chamado e os dons de que um indivíduo está dotado para o ministério. Como o irmão vê esse duplo chamado, o interno e o externo? Eu concordo plenamente. Isso aconteceu comigo, porque eu sou fruto do trabalho que os missionários tiveram de plantar uma igreja. Quer dizer, eu era uma criança, iniciei a minha formação na minha adolescência, com 15 anos, ainda jovem assumi a igreja. Então, normalmente, tende-se a dizer que as pessoas não valorizam a prata da casa, né? Mas eu sou prata da casa. Eu cresci, minha formação toda foi na igreja em Dom Pedro. E hoje nós temos vários obreiros locais. Eu tenho o pastor assistente que foi formado na igreja em Dom Pedro. Temos mais 3 pastores que trabalham com ribeirinhos em algumas agências missionárias, que são fruto da formação na igreja local. Tiveram também formação teológica em instituições que fazem parceria conosco, mas a essência, que é o próximo assunto, no capítulo 2, o caráter, isso é forjado na igreja local.
E são os membros da igreja, o povo, observando a conduta, o desempenho, os frutos, que vai confirmar aquilo que Deus já falou ao coração do candidato. Isso ajuda o vocacionado, não é? Ele tem de Deus no coração o chamado do Espírito, e a igreja percebe e as pessoas externam essa aprovação e ele soma, não é? Exatamente. Isso é tão maravilhoso, é um milagre. A gente vê um jovem que agora se destaca e pode-se ver as qualidades dele, tanto de caráter como as habilidades que ele começa a adquirir através do treinamento que ele recebe na própria igreja. Muito bem. Se o treinamento formal é parte da preparação para o ministério, então o chamado deve também ser posto à prova pelos responsáveis por esse treinamento. Infelizmente, pastor, os seminários perderam, muitos deles, não é? A visão de ser casa de profeta. Sim. E se tornaram apenas cursos de bacharelato. Quando eu questionei um diretor acadêmico sobre as posições de um determinado professor, eles disseram: aqui é academia, aqui é um lugar de debate. O seminário, muitos perderam a visão de que eles vão receber vocacionados e deveriam devolver para a igreja vocacionados preparados para iniciar o ministério. Mas acontece muitas vezes o contrário. O seminário leva o jovem a desacreditar da Bíblia, da sua autoridade, da sua inspiração, da suficiência das Escrituras, e até faz com que ele volte arrogante, muito cheio de si, com uma visão bem desvirtuada do ministério. Hoje, recomendar um aluno para um seminário é também uma grande responsabilidade. E ele diz: nenhuma igreja está mais apta a confirmar o chamado para o ministério do que a igreja mãe de um indivíduo. É seu terreno de provas natural e mais apropriado. Pastor, quando eu lecionei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, eu fui convidado para também ajudar o DEAMO de alunos, esse era o nome, para, como professor, participar das entrevistas dos alunos do primeiro ano. E ao entrevistar alguns, dava para perceber claramente que eles não tinham nada a ver com chamado pastoral. E aí eu diria que a responsabilidade, eu ouso até dizer, a culpa é da igreja, porque o indivíduo, ele não tem vida com Deus, não tem bom testemunho na igreja, ele não tem um histórico de uma vida dedicada, ele vai num acampamento, ele se emociona, não é? Um culto, uma conferência, um apelo, e ele se desperta, e a igreja o envia para o seminário, e quando chega lá é uma tragédia. Nós vimos coisas horríveis acontecerem no seminário com jovens que pareciam sequer serem convertidos, quanto mais chamados. E aí a igreja é muito culpada ao enviar, ao recomendar para o seminário um jovem ou uma jovem, se ela quiser ser educadora missionária, que não tenha dado evidências dentro da igreja de ser realmente alguém temente a Deus e comprometido com o Senhor, né? Como o irmão vê isso, pastor? Então, é por esta razão que eu ressalto continuamente lá em nossa igreja que a formação do obreiro se dá na igreja local. Isso não significa que nós não fazemos parcerias com as instituições teológicas. Pelo contrário, elas são muito importantes também. Mas é dever da igreja investir na vida dos seus obreiros. Isso é fundamental. Concordo plenamente com o irmão. Ok. Se o treino, dando prosseguimento, às vezes o chamado de um indivíduo
é imediatamente óbvio para os irmãos da igreja e liderança. O chamado externo, então, casa diretamente com o chamado interno do indivíduo. Quando o chamado interno e o externo se ligam, se veem juntos, é hora de seguir adiante. Então, seria assim um caminho saudável para termos candidatos ao ministério com amplas possibilidades de êxito, né? Indo em frente, o que poderia ser pior, ele pergunta, os autores perguntam, para uma igreja, do que ter alguém tentando ser pastor e mestre sem o chamado de Deus? É trágico, né? Uhum. Isso é muito importante também, porque ao longo do ministério, o inimigo das almas contestará o seu chamado, especialmente quando a situação se torna difícil. Quem não passou por um ataque satânico, com essas flechas do inimigo, você está no lugar errado, você não pode ser pastor. Você não tem condições. Né? E naqueles momentos em que estamos fragilizados por diversas razões, e o diabo é sagaz e covarde, nessa hora ele ataca. E se não tiver certeza plena do chamado de Deus, é fácil sucumbir. E, lamentavelmente, muitos vão ficando pelo caminho. Lamentavelmente, né, pastor? Bem, se estiver em dúvida sobre o chamado, não prossiga. Este conselho deve sempre ser dado. Pode ser que o chamado não esteja certo, porque ele realmente não é verdadeiro, ou porque ainda não é chegado o tempo. E nosso último slide: é apropriado irmos do chamado para a vocação do ministro. A palavra ministro é um bom lugar para começar. Vamos cortar aí? Vamos lá. É apropriado irmos ao chamado para a vocação do ministro. A palavra ministro é um bom lugar para começar. Ele é, acima de tudo, alguém que ministra. Em outras palavras, é um servo. Um dos paradoxos da liderança cristã é que o líder não é um chefe, mas um servo, alguém que segue os passos daquele que lavou os pés de seus discípulos. Para fechar, pastor, o nosso terceiro e último bloco e este capítulo sobre chamado e vocação, quais são as suas considerações finais? A essência da liderança, então, é exatamente esse ponto que foi ressaltado. Ser um líder é servir, ser um pastor é servir. Isso nos leva a um outro ponto importante, que é a vida piedosa. A espiritualidade na vida do pastor é caracterizada por uma vida piedosa, e isto é caráter. E o próximo capítulo vai tratar exatamente sobre isso. Então, o nosso foco deve estar no fato de que Deus é quem chama e é Ele quem capacita. A segurança do nosso ministério está no Senhor. Amém. Queridos, estamos finalizando o nosso primeiro capítulo do livro Ser Pastor. Eu recomendo que os pastores adquiram essa obra para leitura, para estudo, para que se reúnam em pequenos grupos e estudem, e igrejas que têm uma equipe pastoral também possam fazer o mesmo. Eu convido você a estar sempre conosco neste podcast. Pastores, estejam conosco. Ovelhas, recomendem aos seus pastores o podcast Fé na Verdade. Até o próximo estudo do segundo capítulo deste precioso livro. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.